Bem-vindo ao Cirurgia Intensiva. Eu te conheço, mas as pessoas não te conhecem. Eu te conheço? Será que você me conhece? Eu tenho minhas dúvidas. Como que você se chama? Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para você que está assistindo a gente aí. Meu nome é Caroline. Eu atualmente sou formada como médica, cirurgiã geral e gastrocirurgiã. E a gente hoje está aqui para a gente poder fazer um programa muito interessante e muito legal. Eu e a minha colega que vai se apresentar agora. Me chamo Maria Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Sou médica intensivista. Nós duas trabalhamos e moramos aí na cidade, na região de Campinas. Então a gente teve esta ideia deste podcast que foi totalmente ideia de Caroline. E estamos aqui para tentar fazer esse sonho acontecer. E espero que vocês estejam conosco. Bom, eu vou explicar para vocês por que aconteceu isso. Bom, é o seguinte, nada mais é do que eu sou, nascida natural de Goiânia, Goiás. E se você nunca conviveu com um goiano, você vai aprender a conviver hoje, então. Goiano fala mais que o homem da cobra, né? Se você conviver com qualquer goiano, você vai entender que o goiano sempre vai falar mais que você. E tá tudo bem, se você souber como o goiano funciona. E eu também encontrei uma amiga mineira que ela é meia goianada, entendeu? Então ela também fala mais que o homem da cobra. Então a gente optou hoje pra gente discutir alguns assuntos interessantes, falando mais do que o homem da cobra. Como somos então aí de estados muito próximos, gostamos de um cafezinho, então a gente vai juntar o nosso conhecimento de cirurgia e o meu conhecimento de clínica e de terapia intensiva para a gente falar com o nosso público-alvo, que vai ser pessoas adultas e pessoas leigas. Então aqui vocês serão informados, terão informações baseadas em evidência de vários assuntos que estão aí surgindo na internet. Isso faz com que vocês não fiquem desinformados, não aconteçam erros, até mesmo para vocês não demorarem muito para procurar um atendimento, ou às vezes até vocês serem melhores indicados a qual momento procurar esse atendimento. Detalhe, assim, quando a gente fala que vai ser um programa que vai ser inteiramente baseado em evidência, que a gente procura estudar na literatura quais são as melhores e as maiores novidades dentro da medicina para a gente passar para vocês. A gente sabe que com a nossa formação, as pessoas que não têm a nossa formação muitas vezes não vão entender o que a gente, com termos técnicos, fala. Mas a gente quer passar para vocês, de alguma forma, o melhor tratamento, ou então as melhores informações para você estar ciente do que hoje é novidade, não só no nosso país, mas no mundo. E que fique muito bem claro, aqui nesse podcast nós não iremos indicar tratamento para vocês. Então, se vocês sentirem alguns sintomas que aqui foi discutido, vocês devem procurar um atendimento médico mais próximo de você. Então, aqui a gente nunca vai indicar tome esse remédio de quanto em quantas horas, não é isso. As indicações serão basicamente o que tem no Ministério da Saúde, dentro também do escopo dos nossos tratados, as questões também em questão de artigo científico, mas nunca expondo que vocês devem comprar ou devem tomar esta medicação sem um exame físico, às vezes sem a necessidade de um exame complementar. Aqui é para informar de forma não médica que vocês entendam. Para de falar, que Beatriz, a gente já entendeu isso. Mas tem que explicar. Mas já entendeu. Nossa, tá bom, vamos lá. Agora eu quero saber de você. Me conta de onde você nasceu, se você tem família, não tem família, se você é uma alienígena de algum lugar. Bom, eu sou de uma cidadezinha pequena, faz tempo que eu não vou pra lá. Ela chama Areado, sul de Minas Gerais. Então lá tem muito ar, né? Areado. O povo falava que é de arear a panela. Boa, nossa. E aí? Fiz faculdade na Unifenas, na faculdade particular da Unifenas de Alfenas. Você sabe que eu passei lá, né? Passou, menina? Passei. Mentira. Eu te contei? Não. Eu passei lá, foi a primeira faculdade que eu passei, aí eu não quis ir. Ué? Até hoje meu time me mata por conta disso. Eu não quis ir, porque era muito longe de casa. Ai, mas isso é tonto. Era 7 horas de casa. Foi? Bom, então, fiz. Agora tem até uma faculdade, tem uma faculdade federal, se eu não me engano, eu acho que é estadual lá também.
Então tem a Unifenas de Alfenas, tem a Unifenas também de Belo Horizonte. Tem. E tem também a faculdade que agora é o Unifal, que na minha época, e na época das minhas tias, já foi EFOA. Fiz a faculdade lá, fiz de 2005 e formei em 2010. Só fui trabalhar no PSF. Nossa, você tá velha, hein? Tô velha. Esse ano faço 40 anos. Obrigada. Pode continuar, eu não vou comentar. Então, fiz PSF, Programa de Saúde da Família, e depois fui fazer Clínica Médica em Catanduva, no interior aqui de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Gostei muito de ter feito lá, fiz na FAMECA, muito boa, gostei demais. Se vocês tiverem oportunidade de fazer residência lá de clínica médica, super recomendo. Quem são médicos, né? Quem são médicos. Tudo bem. Só Como um detalhe, assim? é porque os vídeos do podcast são para pessoas leigas. Ah, é verdade! Olha só! Tudo bem, Desculpa, continua. gente! Aí, ó! Ó, louca, louca! Desculpa, gente. Quem formou medicina, formou medicina e quiser prestar a prova de residência de clínica médica lá na cidade de Catanduva, super recomendo. Maravilhoso. E aí? E aí eu vim pra cá, pra Campinas, e fui fazer medicina intensiva na Unicamp. E quanto tempo você demorou para passar na Unicamp? Não, eu prestei em 2015, prestei Catanduva, fiquei de 2015 até 2017, terminei em 2017 e já entrei em terapia intensiva. Ah, e quanto tempo? Eu fiz 2 residências, uma grudada na outra. E naquela época, terapia intensiva precisava como pré-requisito clínica médica, né? Sim, precisava. Então, na minha época, precisava. Então, você, para fazer medicina intensiva, você podia fazer clínica médica, que é a medicina dos adultos. Você podia ser cirurgião geral, você podia ser médico neurologista, então médico da cabeça, médico infectologista, que são médicos, para vocês entenderem em leigo, médicos de várias doenças, assim, então... É doença de pereba mesmo. Bastante. Umas pereba bem doida mesmo. Médico que cuida de AIDS, que cuida de hepatites, essas coisas. E também anestesista, aquele que te bota para dormir. Que faz a sua cirurgia. Mas clínica médica não precisa... não necessariamente para ser anestesista precisa de pré. Não, para você fazer... Sinal de GPS perdido. De novo. De novo. Perdão, gente. Perdão. Pera. Volta. Continua. Eu não tô entendendo o que você tá querendo chegar. Não. A gente tá falando da clínica médica. Por isso que tá perdido o GPS. Ah, Presta atenção. tá. Eu tô falando que quem queria fazer terapia intensiva tinha essas 4 coisas que podia fazer. Anestesia, podia Anestesia, fazer. médico da cabeça, neurologista, infectologia, cirurgia geral. Até cirurgião geral? E até cirurgião geral. E a clínica médica. Tá. E aí Entendi. você podia fazer a terapia intensiva. Entendi. Hoje você já sai do 6º ano, então você formou médico, você vai lá e você faz. Acha de bom tom? Não. Mas isso daí é minha opinião. Entendi. Então hoje a medicina intensiva você não precisa mais de pré-requisito. Não. Entendi. Essa é a tira. Tá. E aí, hoje, a terapia intensiva você não precisa de pré-requisito mais, né? Não. Então você faz quantos anos? 3, 4, 5? Hoje, atualmente, no começo eram 4 anos, hoje é 3 anos. Então você entra e faz 3 anos e aí você é intensivista. Entendi. E aí, E você? Ah, tá. Eu ia fazer mais uma pergunta. Ah, tá. E depois, a última pergunta. Depois que você terminou a Unicamp, você trabalha aonde? Você Não. dá só plantão? Eu fico lá na minha casa, assim. Entendi. E... eu Sim. sei. Você é diferente de mim. O que acontece, assim, ó, depois que você terminou a residência, você dá... Porque, assim, intensivista vive dentro da UTI. E aí, você dá plantão, você faz o quê? Vim aqui fazer podcast, mentira. Um doce. Não, é assim. Então, como que é a rotina do intensivista? Então, você formou intensivista, depois a gente vai explicar mais ou menos pro leigo para entender qual que é a nossa rotina, tanto do cirurgião também. Então, eu faço plantão, né, dentro da UTI. Posso também fazer plantão dentro de unidades de sala vermelha, que são pacientes que são bastante graves, né? Que chega na porta, né? Que chega na porta de pronto-socorro. Na UPA, isso. Porta, então, tem a sala vermelha da UPA, tem a sala vermelha de pronto-socorro e tem também a UTI. Então, basicamente, a minha especialidade é uma especialidade que não tem consultório, é uma especialidade de âmbito hospitalar 100%.
Agora e você, pequena donzela, gata garota? Bom, né? Nasci em Goiânia, eu tenho uma vida um pouco nômade aí, assim, não foi muito culpa minha, foi culpa dos meus pais quando eu era criança que resolveram mudar para vários lugares, né? Então, na verdade, assim, eu nasci em Goiânia, fiquei até os meus 10 anos em Goiânia, depois minha mãe casou com o meu padrasto e a gente foi morar em Uberlândia. Então, Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, o pessoal de Uberlândia são umas pessoas bem peculiares, né? Então, assim, eu optava todos os dias por não ficar lá, mas Deus me abençoou, eu voltei para Goiânia para poder fazer cursinho. Cara, a gente não queria você lá em Minas Gerais. Bom, eu voltei para fazer cursinho porque quando eu terminei o terceiro ano, não queria medicina. Isso é verdade, eu não queria medicina, eu queria engenharia. E aí, quando eu prestei engenharia. E quando eu resolvi entrar para a faculdade, eu prestei engenharia mecatrônica. E você sabe matemática? Sabia naquela época, né? Hoje eu não sei nem fazer. Você sabe física? Sabia também naquela época, hoje eu não sei muito. Menina, eu sou uma negação, até hoje, tá? Volta. Então, na verdade na escola eu odiava português. Eu tinha professor de português, porque eu não sabia como é que conjugava as coisas, não sabia. Assim, não sabia. Eu gostava de português. Não gostava, então assim, eu não sabia colocar da e do, o que era hiato, entendeu? Substantivo, sei lá, não sei. Bom, não vou nem entrar, que daqui a pouco eu tô falando coisa aqui que... Eu não sei a área do quadrado, tá bom. Vai. E aí, eu passei pra engenharia mecatrônica em Goiânia, e aí, quando eu quis fazer a faculdade, mamãe, desculpa, mas você que não deixou. E é verdade, minha mãe falou pra mim que não era a área que eu me encaixaria. Então, naquela época eu tinha aqui 16 para 17 anos, quando eu passei, né? Terminei o terceiro ano, então... Que isso, menina? Eu terminei com 17 anos, isso. E aí... Pode você tá doido. Eu falei assim, bom, então tá, já que não vou fazer engenharia, eu vou fazer cursinho, né? Então eu fui pra Goiânia pra poder fazer um cursinho, que era um dos cursinhos mais legais de você prestar prova pra todas as universidades do Brasil, que... Era um cursinho em que era também muito voltado para as pessoas que queriam fazer medicina. E aí eu entrei lá e comecei a estudar, e aí com 6 meses eu passei em Alfenas. E aí... Isso que ano? 2012. Nossa. 2012, isso, porque eu terminei a escola em 2011. E aí eu passei, e aí na época, como eu tava com 18 anos, né, e aí eu lembro que minha prima também queria fazer medicina, hoje minha prima é médica, mas a gente tava naquela luta, né? E aí meu tio brigou muito comigo, porque eu não podia perder uma vaga de medicina. Como eu perdi uma vaga de medicina? Ah, mas você foi tonta, desculpa aí. Desculpa. Obrigada. Desculpa, amiga. Mas assim, eu sabia que eu era muito imatura, então eu tinha muito medo ainda, né? Então, Você né? é super. Mas eu também, imagina só, vivia numa bolha, né? Então, convenhamos, a gente entende qual bolha a gente vivia. Então, eu vivia numa bolha. Imagina só, eu ficar 7 horas fora de casa. Se acontecesse alguma coisa comigo, tudo bem que eu ia festar muito, né? Isso com certeza, mas... Ah, mas nada que o Carnal Finas lá ia te... Então, o meu maior interesse para ir pra Alfenas era esse, mas enfim. No fundo, eu não quis ir. Talvez destino de Deus. Eu falando de Carnal Finas que eu nunca fui. Então... Acho que nem tem mais. Aí eu continuei estudando, passou um ano, eu passei na Federal da Bahia, passei aqui em Campinas na Mandic e também passei na União Evangélica, que é a faculdade que eu fiz, que é em Anápolis, Goiás, lá do lado de Goiânia. E a faculdade era a terceira faculdade do estado na época. Goiás tinham 3 faculdades de medicina na época. Era a UFG, a PUC, Goiás e a União Evangélica. Então todos os meus professores, na verdade todos os professores das 3 instituições eram os mesmos, não tinha diferença. E por que você não foi pra Bahia? Ah, também porque era longe, né? Se você não foi pra... então, não, você de também jeito nenhum, Tá. Não conseguia ir, entendeu? E aí, bom, aí quando eu passei perto de casa, e assim, eu sempre fui muito gato de tapera, eu sempre fui muito família, sempre. Então eu gostava muito, assim... Eu fui criada com a minha avó, Sim. Então foi uma coisa que estar perto de casa também, eu gostaria de ter o conforto. Então assim, qual que era o meu conforto? Eu ia toda vez no fim de semana pra casa da minha avó me mandava comida, eu lavava minhas roupas, passava minha roupa, então eu só vivia a semana em Anápolis. Quer coisa melhor? Não, porque eu também vivi com a minha avó também na época que então, eu fiz. a vovó fazia tudo. Tá bom, a gente, desculpa, vós, a gente fazia
Você de... e sim. Isso. Desculpa. É. Mas e aí, o que aconteceu? Bom, aí a faculdade particular também eu fiz o FIES. E aí, até hoje eu pago o FIES, meus R$ 2.350 cai todos os meses Menina, na o minha meu conta. tá R$273, o meu FIES. Sério? Yes. Mas por que o meu é tão caro? Você Porque eu já paguei, menina! Eu formei em 2010! É verdade. Eu esqueci que você é velha. Não, é 10 anos de Me diferença. Tudo respeita! bem. E eu tenho até 2035. Eu não lembro quando que termina o meu, mas enfim, cai as prestações Vai. lá todo mês. Tá lá. E aí eu fiz o FIES, né? Então eu fiz 6 anos de faculdade em Anápolis. O seu FIES foi 100%? O meu FIES foi 100%. Na minha época, só podia 50%. Então, quando eu fiz o FIES é porque a minha faculdade ela é evangélica. E aí o governador era evangélico. Então o chanceler... Desculpa eu ter rido. Ai, O chanceler evangélico e o governador evangélico conseguiu as bolsas para a maioria das pessoas da... Venda casada! Venda casada! Desculpa, amiga. Mas assim, era o que o pessoal comentava, não sei se isso é verdade, mas era o que o pessoal comentava, então a minha faculdade tinha muito mais bolsa de FIES do que a PUC própria, entendeu? Na época. Mas o seu FIES foi no banco... Do Brasil. Ah, não, o meu só podia ser na Caixa Econômica Federal. Ah, não, o meu foi do Banco do Brasil. Não podia ainda. ser nenhum outro Talvez banco. então, amiga, também o seu primeiro contrato devia ter sido naquelas datilografia, né? Não vou falar nada pra você. Ó, Volta. mas e aí eu fiz faculdade, então assim, na faculdade eu era bem ativa na parte, principalmente da atlética, eu gostava de jogar tudo, né? Então assim, eu era uma poliesportista, né? Saí com muitas medalhas, graças a Deus, né? Assim, eu fazia alguma coisa Eu de prestar. jurava que você ia falar, saía com muitas mulheres. Eu jurava que você ia falar isso. Não. E eu Esse é ia um outro ter, assunto. Não. E eu ia ter que falar assim, Esse Caroline! Esse é um outro assunto que a gente pode conversar sobre isso depois. Tá bom. Mas, inclusive, quando eu tava na faculdade, eu sempre gostei muito de, assim, coisas diferentes. Então, a gente abriu um coletivo de mulheres chamado Nise da Silveira. Na época, eu fui uma das anfitriãs, né, pra poder abrir o coletivo. E, além de gostar muito, assim, Menina, de... você acredita que eu queria ser ortopedista? Ortopedista? Ortopedista. Eu fui da liga por 4 anos de ortopedista. Com certeza, assim, você ia ser uma ótima pessoa pra quebrar um osso, né, amiga? Mas pra consertar, eu não sei. Eu sempre falo uma coisa. Quem nasceu no Distrito Federal é goiano. Claro que é. É sempre. Por quê? Goiás, antigamente, era junto do Tocantins. Era um estado só. Aí quando eles resolveram tirar a capital do país, do Rio de Janeiro, e botar no meio do país, então eles foram lá roubar um pedaço de Goiás. Então toda pessoa, inclusive os candangos que foram lá, pessoas, se você não sabe que quem é uma pessoa candanga, foram as pessoas que vieram do Nordeste para construir Brasília. Ela não necessariamente nasceu naquela terra de Brasília, mas nós goianos chamamos todos os brasilienses de candango. Desde quando, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu sempre soube que eu queria cirurgia. Eu nunca gostei de clínica, porque eu achava clínica chato. Mas não, qual que era a chatura da clínica? Era ficar aqui, sentada atrás e fazendo: bom dia, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Seu nome, idade... Passa meia hora comigo. Seu nome, idade, suas doenças. Você tem alguma doença? Aí o paciente fala assim: não, doutor, eu não sou doente, não tenho nenhuma doença. Mas o senhor toma algum remédio todo dia em casa? Tomo. Losartana, glifage. Ah, então o senhor tem doença. Não, doutor, eu não sou doente. Mas você perde umas fofoca potente dos pacientes clínicos que são as melhores. Ah, tudo bem, eu posso perder isso. Mas assim, a gente cirurgião é mais direto, né? Então assim, eu sempre fui uma pessoa mais direta. Então, quando eu terminei a faculdade, eu quis prestar sempre cirurgia geral. Então, não tinha outra opção. E também sempre achei a ortopedia muito rústico e sistemático. Apesar de eu ser do Goiás, mas é rústico. Então, eu prestei cirurgia geral em Brasília. Prestei em Goiás também, mas passei em Brasília. Eu optei por ficar em Brasília. Certo. E isso, nós estávamos pré-pandemia. Eu formei em 2019. Fim de 2019. E aí, a última festa que teve na época da minha faculdade, antes da pandemia, foi a minha formatura. Então imagina só.
A minha formatura ocorreu em janeiro, né? Janeiro, exatamente. Minha formatura foi em janeiro, a festa, baile, comemoração, tudo. Em março já tinha um lockdown. Nossa. Que loucura, né? Muito doido, né? Muito doido. Loucura, né? E aí, eu comecei a residência. Então, minha residência, meu primeiro ano, foi uma residência de Covid, né? Assim, a gente fala, a gente brinca muito sobre a época do Covid, mas o país realmente parou, né? Sim. Então, inclusive, dentro dos hospitais, isso aconteceu muito. Por quê? Porque a maioria dos hospitais foram realocados para os atendimentos dos pacientes Covid, né? Sim. Então, muitas cirurgias eletivas acabaram e eu fui para uma especialidade cirúrgica. Então, a gente ficou por muito tempo sem cirurgias eletivas. Os pacientes que chegavam com pedra na vesícula, infecção na vesícula, os pacientes, em vez de serem operados, que é a conduta que deve ser feita, os pacientes voltavam para casa com antibiótico terapia. Então, a gente não tinha, a gente optava por tentar ao máximo postergar alguma cirurgia que poderia ser postergada, entendeu? As pessoas não saíam na rua, não tinha mais politrauma. Sim. Não tinha mais motoqueiro polirralado pra gente poder ir lá, ter uma lesãozinha no baço, uma lesãozinha no fígado pra gente, né, abrir a barriga. Então... Só um adendo muito importante, né? Lá em Campinas, na época da pandemia, teve por muitos meses, mas isso foi por muitos meses mesmo, a gente não tinha leito disponível para nada. Então, se você sofresse um acidente, você não tinha leito para você ser atendido por esse acidente, não por Covid. Porque todos os leitos estavam reservados para pessoas com Covid e a gente não tinha leito. Simplesmente assim. E aí, quando eu não sei aqui em Campinas como é que foi, né? Mas na época que eu resolvi, né? Ainda no meio da residência, eu já tinha mais ou menos no meio do ano pegado mão pra poder... Porque assim, muita gente precisava de ser entubado. Então, o pessoal da porta da clínica não tava dando conta. Então, chamava a gente pra entubar, a gente fazia tráqueo, né? Então, assim, essa parte de drenatórax a gente aprendeu muito. Então... manejo de droga vasoativa, eu aprendi muito na residência. Voltando aqui, que eu cometi o erro, aí agora ela cometeu, porque a gente vai fazer um podcast pra leigo. Então, quando a gente precisa entubar, a gente precisa fazer com que a pessoa respire. Isso. Droga vasoativa é quando a gente coloca uma medicação que precisa manter a pressão do paciente mais alta. E essa medicação, ela só pode ser feita num acesso específico do corpo do paciente, porque ela é maior. Qual é a outra coisa? Drenagem de tórax. Então, às vezes também, quando a gente coloca dreno aqui, que sai aquele dreninho que fica pra fora aqui do tórax do paciente. O que mais que você disse? Classificações Herbert Richards. Não, mas aí é tradução, não é? Ah, é tradução. Não, qual que tá não, bom, amiga, é dublagem. Ah, é dublê. Nossa. Bom, então, aí... eu não sei como é que foi em Campinas, mas lá em Brasília, principalmente na região do Distrito Federal, abriu muitos hospitais de campanha. Muitos. Então, eu trabalhava em um dos hospitais de campanha, então eu, não tinha cirurgias eletivas no hospital, a gente começou a ter menos atividades dentro do hospital, então os dias que eu não tinha atividade no hospital, eu comecei a ir para os hospitais de campanha para poder trabalhar e ajudar a população, porque não tinha médico com experiência. Então, a gente não tinha médico com experiência no Covid, como que tratava o Covid, ninguém sabia nada. Sim. E aí, eu comecei a trabalhar em um dos hospitais de campanha e era uma catástrofe, né? No início foi uma catástrofe. Não, do início ao fim só foi catástrofe. E foi uma situação em que a gente teve que suar muita camisa pra gente conseguir lidar com muita coisa. Sim. E aí, mais ou menos em setembro do ano de 2021, quando eu comecei a residência, foi quando as coisas começaram a melhorar. Então, assim, voltaram algumas cirurgias eletivas, então eu comecei mesmo a ter contato com umas cirurgias legais. Vocês viram que ela falou mais que eu, né? Mas é porque você foi muito sucinta, mas assim, o podcast pra gente se conhecer. Então tem coisas aqui que eu tô te contando que você não sabia da minha vida, entendeu? Se o público agora tá sabendo... Ema, cada um com seus problemas, né? Com certeza. E aí eu comecei a ter a experiência com as cirurgias eletivas, então assim, o meu hospital não era um hospital de alta complexidade, era um hospital de média complexidade, então a gente tinha algumas cirurgias eletivas, eu tinha algumas especialidades dentro do meu hospital, mas algumas especialidades que eu teria em outros hospitais, infelizmente na minha residência eu não tive por conta do Covid, então algumas especialidades não tinham suas atividades, né? Sim. E aí a minha residência era de 2 anos, então no segundo ano
tudo que eu não... Hoje agora é de 3 anos, Agora né, são amiga? 3 anos, isso. Então, para você ser considerado cirurgião, você precisa fazer 3 anos. 3 anos de cirurgia geral, sim. Pra você ser cirurgião geral. E aí depois você pode prestar prova para outras subespecialidades, né? Perfeito. E aí, quando... No segundo ano, então, eu corri muito atrás para mim poder aprender a operar hérnia, vesícula, operar apêndice, porque no meu primeiro ano, que eram algumas coisas básicas que eu deveria ter feito, a gente não fez muito. E aí, as especialidades que eu tinha no hospital, eu consegui acompanhar. E aí, foi um ano, 2022 foi um ano que também... eu também estudei muito, então até no meu primeiro ano da residência eu também estudei muito. E aí eu prestei prova no final do ano de 2022 para aparelho digestivo. Eu sempre gostei de barriga. Teve uma época que eu pensei em fazer plástica, mas eu sou canhota e eu também não sou delicada. Então ia Tem ter diferença, muita... amiga? Desculpa a pergunta. De canhoto? É porque tudo é pra destro. Ah, é? Tesoura é pra destro, porta-agulha é pra destro, as pinças são pra destro. Se você tenta abrir uma pinça, dependendo, uma pinça Kelly, que é uma pinça que a gente usa na cirurgia. Ela tá falando coisa, mas eu também sou médica, mas eu também sou leiga nisso daí. É tudo Kelly, pra mão direita, não pra mão esquerda. Então, você acaba que tem que aprender a fazer todas as coisas com a mão direita. Senão você... A não ser que você tenha uma caixa esterilizada com você para canhoto. Você pode comprar, existe essa opção. Mas é caro, muito. Que horror! Existe tesoura pra canhoto, tem pinças pra canhoto, tem. Não, tesoura e caneca também tem. Tem a caneca pro negócio ficar também a caneca. Tem. Fica virado, senão fica virado pra exatamente. você. Sim. E aí... então eu trouxe essa caneca pra você. Mas é porque eu consigo também. Assim, a minha mão direita, ela não é inativa, né? Eu tentei te ajudar. Ela faz alguma coisa, tá bom? Eu ia mostrar o dedo aqui pra você, mas não posso. Não, isso não. E aí, bom, aí eu passei em Brasília, passei na Unicamp, eu também não prestei muitas provas, mas... e aí eu optei por vir pra Campinas. E aí, quando eu vim pra Campinas, você me conheceu, sua vida mudou. Ai, meu Deus. Bom. Não gostei dessa. Bom, controvérsia, obrigada. Mas aí a gente viveu dias de luta, dias de glória dentro daquele hospital, né? Talvez mais de lutas do que de glória, né? Então... Ainda bem que relógio não anda pra trás. Graças a Deus. Nem foguete mais dá... Não, mentira, agora foguete dá ré. Graças ao Elon Musk. Oh, mas pelo amor de Deus. Tá bom, a gente não vai falar sobre cunhos políticos. Fale deste encosto aqui. Então, e aí, bom, eu terminei a residência e eu fiz agora um ano de preceptoria. Tô terminando agora o ano de preceptoria e agora eu vou trabalhar. Então, essa é a minha... Quer dizer, você tava mesmo na preceptoria, você tava trabalhando, né? Eu tava trabalhando na preceptoria, mas eu fazia 4 dias da semana na Unicamp ainda, porque eu fiquei em 2 especialidades. Então, dentro da especialidade da gastrocirurgia, eu fiquei nas equipes de estômago, esôfago e duodeno e também nas vias biliares e pâncreas. Vocês viram nosso estômago lindinho? Ai, meu Deus do céu. Parece um feijãozinho, parece feijãozinho. Quase que parece um rim também, parece, mas é um estômago. Isso, é um estômago. Pra vocês, é um estômago, é o esôfago, o estômago e o duodeno aqui, ó. Ai, que bonitinho. Eu acho que só foi complementado. Mas você sabe a anatomia, amiga? Desculpa. Tudo bem. Beleza, e aí? Termina. Não vou falar nada. Você ia ser complementado o que aqui? Que ele só tem um esteto pra falar que ele é clínico. Ele deveria ter mais alguma outra coisa pra falar que ele é clínico. Eu tô achando ele muito cirurgião. Entendi. Tá? Inclusive ele tá até de luva, né? E tênis, porque cirurgião... Só faltou a máscara. Faltou só a máscara. Conheci, apesar de já conhecer você... E naquele convite que eu passei no Natal na sua casa, que você me fez, nós estamos sentadas aqui, né? Então, quando, né, como surgiu a ideia do podcast, a gente, na verdade, ano passado eu ainda estava na residência, ano retrasado, né? E aí eu ia trabalhar no Natal e aí eu conversei com a Bia e a gente optou por passar o Natal juntas, né? E aí eu fui pra casa dela, ela e o Pops dela. E aí a gente, né, teve um momento bem legal e aí eu optei por retribuir na minha casa e aí a gente estava lá no nosso Natal, né? Bem
muito top. E aí eu virei pra ela e falei assim, ô Maria Beatriz, eu tenho um convite pra você. O que você acha da gente fazer um podcast? Porque eu converso muito, você conversa muito, acho que a gente conversando muito sobre uma coisa interessante, talvez, né, vai ser legal. Aí ela... Mentira. É Não verdade. foi nada disso. Foi sim. Não foi. Nossa, parece sim que ela falou assim, você leu os meus pensamentos. Mentirosa. Não, Mentirosa. verdade, foi sim. Não. Foi nada Foi. disso, não. Foi Foi sim. assim, acho uma ideia sensacional. Foi um pouquinho, sim, um pouco felicidade. Foi. Tanto que estou muito feliz de estar aqui. Isso é verdade. E aí, qual que é o nosso intuito? É informar. A gente quer falar pra vocês as coisas que a gente vive durante o nosso dia a dia de uma forma mais tranquila e legal, porque a vida de médico já é tão difícil, né? A gente já tem tanta energia pra gente absorver que a gente quer dar energia boa pra todo mundo. Ela fala por ela da energia, porque eu não tenho energia nenhuma. Então, assim, aqui nesse podcast você vai ser informado. Aqui não vai ter receita de bolo. Aqui Nem a gente... achismo, né? Não. Aqui vai ter, a gente vai tirar as coisas daqui, de perguntas de vocês, que são pessoas leigas, perguntando sobre como que é aí do cirurgião, A vida do intensivista. O que que o intensivista faz dentro da UTI? que é um paciente grave, no escopo, assim, no entendimento das pessoas leigas, para você, se infelizmente você for numa visitar um parente que está internado numa UTI, você se entender melhor naquele ambiente e também... Dentro do centro cirúrgico, né? Assim, a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas que a gente vive, algumas situações em que a gente se depara e que a gente precisa indicar, às vezes, uma cirurgia ou até não indicar. Então, de forma bem abrangente, a gente vai falar pra vocês tudo o que a gente vive todos os dias. Esperamos que vocês sigam a gente, curtam a gente, se fizer sentido pra vocês. E fica até o final. A gente não vai vender curso, mas fica até o final que vai ser legal. Então, assistam os outros vídeos. vai ter muita fofoca. Fofoca. Beijo!